Em meio ao ruído e à agitação do nosso mundo material, uma realidade invisível, porém intensamente ativa, desenrola-se a cada instante. É um campo de batalha espiritual, onde forças de imensa luz e de trevas abissais contendem pela lealdade e pelo destino eterno de cada alma humana. Nesta arena cósmica, não estamos sozinhos nem indefesos. Deus, em sua infinita misericórdia e providência, designou-nos companheiros e protetores de extraordinário poder, os santos anjos. Mas qual é a real extensão do poder deles? Até que ponto sua intervenção pode nos proteger das maquinações do mal? O título que nos convoca a esta reflexão é ao mesmo tempo chocante e esperançador. A ideia de que um anjo pode afastar não apenas um, mas até 7 demônios de uma alma. Esta afirmação, que ecoa passagens bíblicas e ressoa profundamente com a tradição da Igreja, encontra uma iluminação particular nos escritos de uma das maiores místicas do século XX. Santa Maria Faustina Kowalska, a secretária e apóstola da Divina Misericórdia. Em seu diário, um tesouro de revelações celestiais, Santa Faustina não apenas descreve a beleza do céu e a profundidade da misericórdia de Deus, mas também detalha com uma clareza assustadora e consoladora a realidade da guerra espiritual e o papel indispensável dos nossos guardiões celestes. Este texto não é apenas uma exploração teológica, é um mergulho profundo nas experiências místicas de Santa Faustina para compreender, através de seus olhos, a dinâmica do combate espiritual. Vamos decifrar o simbolismo do número 7, explorar a doutrina da Igreja sobre anjos e demônios e, o mais importante, testemunhar através das palavras da própria Santa como o poder de Deus, manifestado através de seus anjos, é uma muralha de fogo contra a qual as legiões do inferno se quebram. Prepare-se para desvendar uma verdade que pode transformar radicalmente a sua percepção da realidade espiritual e fortalecer a sua confiança nos protetores que Deus lhe deu. Para compreender a profundidade de suas revelações, é essencial conhecer a mensageira. Helena Kowalska nasceu em 1905, na aldeia de Głogowiec, na Polônia, a terceira de 10 filhos de uma família de camponeses pobres e piedosos. Desde tenra idade, sentiu o chamado à vida religiosa, uma vocação que enfrentou a oposição de seus pais devido à situação financeira da família. No entanto, a vontade de Deus prevaleceu. Aos 19 anos, após uma visão de Cristo sofredor que a questionava sobre sua hesitação, Helena partiu para Varsóvia e, após várias recusas, foi finalmente aceita na congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, recebendo o nome de Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. Sua vida no convento foi marcada pela simplicidade e pela humildade. Realizou as tarefas mais sérvis, na cozinha, na horta, na portaria, sem jamais revelar a extraordinária vida interior que possuía. A partir de 1931, Jesus começou a se manifestar a ela de forma regular e íntima, confiando-lhe uma missão monumental: ser a secretária de sua divina misericórdia. Por ordem de seus confessores e do próprio Jesus, ela começou a registrar essas experiências em um diário, que se tornaria uma das obras mais influentes da espiritualidade católica moderna. O diário A Divina Misericórdia na Minha Alma não é um simples relato de visões. É um tratado profundo sobre o amor misericordioso de Deus, um manual de confiança e um testemunho vívido da realidade do mundo espiritual. Nele, Santa Faustina descreve suas conversas com Jesus, a Virgem Maria, anjos e até mesmo almas do purgatório e demônios. Ela foi incumbida de promover novas formas de devoção à Divina Misericórdia, incluindo a imagem de Jesus misericordioso, Jesus, eu confio em vós, a festa da misericórdia no primeiro domingo após a Páscoa, o terço da Divina Misericórdia e a oração na hora da misericórdia, quinzires. Sua vida foi um holocausto de sofrimento, oferecido pela conversão dos pecadores. Ela sofreu de tuberculose, que a consumiu lentamente, além de imensas provações espirituais, incluindo a noite escura da alma e ataques diretos e violentos do demônio. Foi precisamente neste cadinho de sofrimento
que ela experimentou de forma mais intensa a proteção divina e o poder de seus guardiões celestes. Santa Faustina morreu em Cracóvia, em 5 de outubro de 1938, com apenas 33 anos, deixando para o mundo um legado que continua a transformar milhões de vidas. Canonizada por São João Paulo II no ano 2000, ela é uma testemunha credível, não apenas da misericórdia de Deus, mas também da feroz batalha pela salvação de cada alma. Antes de adentrarmos nas visões específicas de Santa Faustina, é fundamental estabelecer a base teológica que a Igreja nos oferece sobre esses seres espirituais. A existência de anjos e demônios não é uma fantasia mitológica, mas um dogma de fé, firmemente enraizado nas Escrituras e na tradição. Os santos anjos, servos e mensageiros de Deus. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que os anjos são criaturas espirituais não corporais, CIC 328, dotados de inteligência e livre-arbítrio. Sua existência é uma verdade de fé. O nome anjo, do grego angelos, significa mensageiro e descreve sua função principal em relação à humanidade. Eles são servos e mensageiros de Deus, contemplando incessantemente a face do Pai no céu, Mite 18:10, e ao mesmo tempo servindo como seus agentes no plano da salvação. A tradição da Igreja, baseada em diversas passagens bíblicas, organiza os anjos em 9 coros ou hierarquias: serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Cada coro tem funções específicas na adoração a Deus e na administração do universo. De particular importância para nós é a doutrina sobre os anjos da guarda. O Catecismo afirma de forma inequívoca: desde a infância até a morte, a vida humana é acompanhada pela sua assistência e intercessão. Cada fiel tem a seu lado um anjo como protetor e pastor para o conduzir à vida. CIC 336. Esta não é uma mera figura de linguagem poética. É a realidade de um companheiro pessoal, poderoso e celestial, cuja missão é nos guardar, proteger, iluminar e guiar no caminho para Deus. Eles são nossos aliados mais próximos na guerra espiritual, lutando por nós e conosco contra as forças do mal. Os demônios, anjos caídos e inimigos da humanidade. A origem do mal não está em Deus, que é infinitamente bom, mas na escolha trágica de algumas de suas criaturas. Os demônios, liderados por Lúcifer, Satanás, eram originalmente anjos bons, criados por Deus. No entanto, por um ato de orgulho irrevogável, eles se rebelaram contra seu Criador, rejeitando seu reino de amor. Foi o pecado destes anjos. Foi a sua queda, que consistiu na livre opção destas criaturas espirituais que radical e irrevogavelmente rejeitaram a Deus e o seu reino. CIC 392. Expulsos do céu, sua condição tornou-se um tormento de ódio a Deus e a tudo o que ele ama, especialmente a humanidade, criada à sua imagem e semelhança. Seu objetivo é arrastar o maior número possível de almas para a sua mesma condição de separação eterna de Deus. Eles agem no mundo através da tentação, do engano, da mentira e da instigação ao pecado. Suas táticas são variadas, desde sutis sugestões ao nosso pensamento até formas mais extraordinárias de ataque, como a opressão, a obsessão e, em casos raros, a possessão. Contudo, é crucial entender um ponto fundamental: o poder dos demônios é limitado. Como criaturas, eles não são infinitos e só podem agir com a permissão de Deus. A paixão, morte e ressurreição de Cristo já selaram a vitória definitiva sobre Satanás. A guerra espiritual que travamos é, portanto, uma batalha em que o resultado final já é conhecido. Nossa tarefa é permanecer do lado vitorioso, e para isso contamos com a graça de Deus e a ajuda dos seus santos anjos. A afirmação de que um anjo pode afastar até 7 demônios carrega um peso simbólico profundo que precisa ser decifrado. Na numerologia bíblica e na tradição católica, os números raramente são apenas quantitativos. Eles são qualitativos, carregados de significado. O número 7 é, por excelência,
o número da perfeição, da plenitude e da totalidade. Ele aparece centenas de vezes nas Escrituras, sempre associado a um ciclo completo ou a uma obra divina consumada. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando-o. Gênesis 2, 2, 3. A semana tem 7 dias, marcando um ciclo completo de tempo. Existem 7 dons do Espírito Santo. Isaías 11, 2, 3. Existem 7 sacramentos na Igreja, os canais da graça divina. No livro do Apocalipse, o número 7 é onipresente. As 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. Se o 7 representa a plenitude do divino e da perfeição, ele também pode ser usado para simbolizar a plenitude do oposto, o mal, o caos, a desordem espiritual. Quando a Bíblia fala de 7 demônios, não está necessariamente fazendo uma contagem literal, mas descrevendo um estado de opressão espiritual completa, uma infestação total da alma pelas forças do mal. O exemplo mais claro disso está no Evangelho, na figura de Maria Madalena. Lucas nos diz que Jesus a curou, da qual tinham saído 7 demônios. Lucas 8:2. Os teólogos interpretam isso não como se ela tivesse exatamente 7 entidades demoníacas, mas que ela estava sob um domínio completo do mal, possivelmente afligida pela totalidade dos pecados capitais, que, significativamente, também são 7. A sua libertação, portanto, não foi parcial, mas total e completa. Jesus também usa essa simbologia em uma de suas parábolas mais sombrias. Quando o espírito impuro sai de um homem, vagueia por lugares áridos, procurando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, encontra-a desocupada, varrida e enfeitada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Mateus 12, 43, 45. Aqui os 7 outros espíritos representam uma possessão espiritual total e avassaladora, uma condição muito pior do que a inicial. Portanto, a afirmação "os anjos podem afastar até 7 demônios" deve ser entendida neste contexto simbólico e poderoso. Significa que o poder de um único anjo, agindo em nome de Deus, é suficiente para libertar uma alma da mais completa e total opressão demoníaca. Ele pode quebrar o domínio de uma legião de males, representados pela plenitude do número 7. Não se trata de uma limitação, apenas 7, mas de uma afirmação de poder total. Mesmo na pior infestação espiritual imaginável, a intervenção de um guardião celestial é decisiva e vitoriosa. O Diário de Santa Faustina é um campo de provas para esta verdade teológica. Ela não fala em teorias, mas em experiências vividas, muitas vezes aterrorizantes, nas quais a presença e o poder dos anjos eram a sua única salvação. O guardião fiel, companheiro em todas as horas. Faustina tinha uma relação de profunda intimidade com seu anjo da guarda. Ela o via, conversava com ele e confiava em sua proteção constante. Ele a guiava em viagens, a instruía e, crucialmente, a defendia dos ataques do inimigo. Em uma passagem notável, ela descreve um confronto direto. Uma vez, quando ia da horta para a cela, vi no portão uma multidão de demônios que me fechavam a passagem. Amaljoa. Vendo o ódio terrível que tinham por mim, pedi ajuda ao meu anjo da guarda. Imediatamente a figura luminosa e radiante do anjo da guarda apareceu diante de mim e disse-me: "Não temas, esposa de meu senhor. Esses espíritos não te podem fazer nenhum mal sem a permissão dele." Imediatamente os espíritos malignos desapareceram, e o fiel anjo da guarda acompanhou-me de maneira visível até a própria casa. Diário 418-419. Neste relato, vemos a dinâmica em ação. Uma multidão de demônios, uma representação da plenitude do mal, o 7 simbólico, tenta bloquear seu caminho. A intervenção de um único anjo é suficiente não apenas para detê-los, mas para fazê-los desaparecer completamente. A palavra do anjo confirma a doutrina da Igreja. O mal não tem poder autônomo.
sua ação é limitada pela permissão de Deus. Em outra ocasião, o demônio a atormentou fisicamente durante a noite. Pelas 11 horas, o demônio sacudiu a minha cama. Acordei imediatamente e comecei a rezar tranquilamente ao meu anjo da guarda. Então, vi as almas que faziam penitência no purgatório. Entre elas, havia muitos demônios. Um deles tentou atormentar-me, atirando-se à minha cama na forma de um gato e aos meus pés, e era tão pesado como se pesasse umas arrobas. Continuei a rezar o rosário. De madrugada, essas figuras desapareceram e pude adormecer. Diário 412. Mesmo em meio a uma visão do purgatório, onde a presença demoníaca ainda pode ser sentida, a oração e a confiança no anjo da guarda são seu escudo. A perseverança na oração, em união com seu protetor, garante a vitória. São Miguel Arcanjo, o protetor especial. A luta espiritual de Santa Faustina era tão intensa que Deus lhe designou um protetor adicional e de altíssima hierarquia. São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, aquele que precipitou Lúcifer no inferno. Sua devoção a São Miguel era imensa, e sua presença uma fonte de grande força. No dia de São Miguel Arcanjo, 29 de setembro, vi esse guia perto de mim, que me disse estas palavras: recomendou-me o Senhor que eu tivesse um especial cuidado por ti. Fica sabendo que és odiada pelo mal, mas não temas, quem como Deus? E desapareceu. Contudo, continuo a sentir a sua presença e a sua ajuda. Diário 706. Esta passagem é de uma importância capital. Deus mesmo, através de seu principal guerreiro angélico, assegura a Faustina sua proteção. A frase "és odiada pelo mal" confirma a realidade de seus tormentos, enquanto o grito de guerra de São Miguel, "quem como Deus", reafirma a soberania absoluta de Deus sobre todas as forças das trevas. A presença de São Miguel em sua vida era a garantia de que, por mais terríveis que fossem os ataques, ela estava sob a guarda do mais poderoso dos defensores celestiais. A batalha pela alma agonizante. O poder dos anjos e a intercessão dos fiéis se manifestam de forma particularmente dramática na hora da morte, o momento decisivo da batalha espiritual. Santa Faustina teve várias visões de almas agonizantes, assediadas por demônios que tentavam arrastá-las para o desespero final. Em uma dessas visões, Jesus lhe pediu para rezar o terço da misericórdia por um pecador que estava morrendo. O que ela viu a seguir revela o poder da oração em conjunto com a ação divina. Quando comecei a rezar o terço, vi aquele agonizante em terríveis tormentos e combates. Defendia-o o seu anjo da guarda, mas era como que impotente diante da imensidão da miséria daquela alma. Uma multidão de demônios estava à espera daquela alma. No entanto, durante a recitação do terço, vi Jesus da forma como está pintado na imagem. Os raios que saíam do coração de Jesus envolveram o doente, e as forças das trevas fugiram em pânico. O doente exalou tranquilamente o último suspiro. Diário 1565. Aqui, o anjo da guarda luta, mas a imensidão da miséria da alma parece sobrepujá-lo. É a oração da Igreja na pessoa de Faustina que invoca o poder direto de Cristo misericordioso. Os raios da misericórdia, que representam o sangue e a água jorrados do coração de Jesus, atuam como uma arma definitiva que põe em fuga a multidão de demônios. Os anjos não agem por conta própria. Eles são os canais e executores da misericórdia e do poder de Deus que é ativado pela nossa fé e oração. Embora Santa Faustina não use a frase exata "afastar 7 demônios", seus escritos demonstram o princípio de forma vívida e repetida. Um único anjo, agindo sob a autoridade de Deus, tem poder absoluto sobre uma multidão de demônios. A intervenção angélica é a manifestação do poder de Deus que garante a proteção da alma fiel, mesmo quando esta enfrenta a plenitude do ataque infernal. Compreender o poder dos anjos é apenas metade da equação. A outra metade é o nosso papel ativo em cooperar com eles e com a graça de Deus. Jesus deu a Santa Faustina um verdadeiro manual de combate espiritual, instruções claras e diretas
sobre como vencer o inimigo. Estas lições são as nossas armas que, quando utilizadas, permitem que nossos anjos atuem com máxima eficácia. Nunca confiar em si mesmo. A primeira e mais importante regra é a humildade. Jesus disse a Faustina: "Nunca confies em ti, mas entrega-te inteiramente à minha vontade." Diário 1485. O orgulho é a porta de entrada de Satanás. A humildade, que reconhece nossa total dependência de Deus, é a muralha que o repele. Refugiar-se no coração de Jesus. Não comeces a discutir com nenhuma tentação. Encerra-te logo no meu coração. Diário 1485. Dialogar com a tentação é o erro que Eva cometeu no Éden. A estratégia vitoriosa é fugir imediatamente para o refúgio seguro do Sagrado Coração de Jesus. O poder dos sacramentos. A confissão e a Eucaristia são as armas mais poderosas. A confissão lava a alma, restaura a graça e fortalece contra futuras tentações. A Eucaristia nos une a Cristo, enchendo-nos com sua vida divina, que é veneno para os demônios. Faustina vivia de Eucaristia e encontrava nela a força para todas as suas batalhas. Transparência com o diretor espiritual. Confessor. Na desolação, nas trevas e diversas dúvidas, recorre a mim e ao teu diretor espiritual. Ele te responderá sempre em meu nome. Diário 1485. O demônio prospera no segredo e no isolamento. Expor as tentações à luz, a um representante de Cristo, quebra o seu poder. A oração constante e confiante. O terço, especialmente o da Divina Misericórdia, e a invocação constante do nome de Jesus, são armas terríveis para o inferno. A oração nos mantém conectados à fonte de todo o poder e mantém nossos protetores angélicos engajados em nossa defesa. Paciência e perseverança. Sê paciente, a luta ainda não terminou. Diário 1488. A guerra espiritual é uma maratona, não uma corrida de curta distância. A perseverança na fé, mesmo em tempos de aridez e escuridão, garante a coroa da vitória. Amor e misericórdia com o próximo. Coloca o amor próprio em último lugar, para que não contagie as tuas ações. Suporta-te a ti mesma com muita paciência. Diário 1485. O egoísmo e a falta de caridade são brechas na nossa armadura espiritual. Viver a misericórdia para com os outros nos conforma a Cristo e nos protege do maligno, que é o puro ódio. Ao praticarmos estas virtudes e utilizarmos estas armas, não apenas nos defendemos, mas colaboramos ativamente com nossos anjos da guarda, permitindo que eles liberem todo o poder que Deus lhes concedeu para a nossa proteção. A revelação contida no Diário de Santa Faustina, interpretada à luz da doutrina da Igreja e do simbolismo bíblico, nos oferece uma conclusão poderosa e libertadora. A ideia de que um anjo pode afastar até 7 demônios de uma alma não é uma hipérbole fantasiosa, mas uma verdade espiritual profunda. Ela nos assegura que não importa a intensidade, a multiplicidade ou a totalidade do ataque espiritual que possamos enfrentar, a proteção que Deus nos providenciou é infinitamente mais poderosa. O 7 representa a plenitude do mal, a totalidade das tentações, a opressão mais completa que o inferno pode lançar sobre uma alma. E a mensagem de Santa Faustina, ecoando a fé da Igreja, é que a força de um único guardião celestial, agindo em nome de quem como Deus, é suficiente para aniquilar completamente essa ameaça. Esta verdade deve transformar a nossa vida espiritual. Não estamos órfãos em um universo hostil. Ao nosso lado, a cada segundo, está um príncipe do céu, um guerreiro de luz cuja única missão é nos levar em segurança para a casa do Pai. O que nos cabe é reconhecer sua presença, invocar sua ajuda, agradecer por sua proteção e, acima de tudo, viver de uma forma que o honre, utilizando as armas espirituais que Cristo nos deu. Que o testemunho de Santa Faustina nos inspire a cultivar uma amizade profunda com nosso anjo da guarda e com São Miguel Arcanjo. Que nunca mais nos sintamos sozinhos ou desamparados na luta contra o pecado. Pois, como o anjo disse a Faustina, também diz a cada um de nós que confia em Deus: não temas, esposa de meu Senhor.
Esses espíritos não te podem fazer nenhum mal sem a permissão dele. Na presença de tal guardião, a plenitude do mal se dissipa como a névoa da manhã sob o sol nascente da misericórdia de Deus.